Senhor nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, nos ajoelhamos perante a Sua Majestade para agradecermos por tudo que tem feito a nós, por toda a Sua bondade e misericórdia. Sua bondade é imensa, Senhor, Sua misericórdia não tem fim. Para com Teus filhos, para com os santos do Senhor. Queremos nesse momento pedir Suas bênçãos, Senhor. Nesse instante queremos iniciar mais uma palestra. Iremos, pela Tua graça, falar sobre a chuva cerúlea e sobre a falsa chuva cerúlea. Pedimos as Suas bênçãos, que nos dê graça e sabedoria e que essa mensagem alcance o Teu povo no nome de Jesus, Senhor. Amém. Sim, amigos, no canal Despertar, em 1844, a série de vídeo de palestra O Poderoso Anjo de Apocalipse 18. Nessa série nós estamos mostrando que a chuva cerúlea ela vai cair quando o decreto dominical foi estabelecido. Também tem uma outra série, uma contrafação da chuva cerúlea. Vem mostrando que Satanás vai derramar uma falsa chuva cerúlea entre o povo adventista do sétimo dia e as outras igrejas. Então nós precisamos, como povo, como igreja, entender e compreender a sequência das profecias, para não propagarmos uma mensagem errada, não induzirmos outras pessoas ao erro e levar essas pessoas. Se nós abrirmos a boca hoje e falarmos que a chuva cerúlea já está caindo, nós estaremos cometendo um crime terrível. Levar essas pessoas a descansar numa falsa segurança de que o estado dela está legal, está bom. E se ela, como ela está recebendo a chuva cerúlea, então para que melhorar? A chuva cerúlea ela não vem para a transformação de tua e de minha vida. Então, o Mensagens Escolhidas, volume 3, diz assim: a grande questão que é estar tão próxima, que é o decreto dominical, eliminará aqueles a quem Deus não designou. A sacudidora, testemunho da testemunha fiel e verdadeira, falsas teorias e decreto dominical vai eliminar do meio do remanescente, não é de dentro dos templos adventistas. Porque os templos adventistas, eles irão continuar no seu ritmo de apostasia, a membresia toda, com a sua liderança. Agora, dentro do meio adventista, da igreja adventista, tem o remanescente. O remanescente, como diz Isaías. Então, do meio deste pequeno povo, dessa pequena horte, como diz Testemunhos Seletos, volume 2, página 64, certo? Então, este povo, este remanescente, que hoje Deus está despertando, eles irão ficar um povo, somente um povo santo. O ímpio não vai querer estar no meio dessa pequena comunidade. Eles não irão se sentir bem com o seu estilo de vida. Então serão expulsos, serão perseguidos. E Ellen G. White continua: a grande questão que é estar tão próxima eliminará aqueles a quem Deus não designou. E ele terá o ministério puro, leal, santificado e preparado para a chuva cerúlea. Então a chuva cerúlea só vai ser derramada quando Deus tiver um povo santificado, completamente puro, transformado, lavado pelo sangue do Cordeiro. Então, quando Deus tiver este povo, quando o santuário for purificado, quando Deus colocar a justiça eterna nos corações de cada remanescente, quando o remanescente expulsar o pecado de suas vidas, somente então, em resposta, Deus derramará a chuva cerúlea.
a chuva serôdia. E o decreto dominical, ele vem antes para decidir separar o ouro da escória, o trigo do joio. É a última arma, o último meio que vai servir para eliminar os ímpios dos santos. E assim vai. Então, nós iremos dar continuidade lendo essa ótima revista, o nosso firme fundamento, que diz o seguinte: o pastor Cole Stand, ele fala o seguinte: a chuva serôdia habilita aqueles que suportaram cada prova durante as 3 fases da sacudidura a levar o evangelho eterno a toda nação, tribo, língua e povo. Unicamente aqueles que têm demonstrado mediante provas e experimentação que amam a Deus supremamente e preferiram morrer a proferir ou a praticar uma palavra ou uma ação errônea, pode receber a chuva serôdia. Se Deus concedesse a chuva serôdia a um povo faltoso ou a um povo que não tivesse sido provado por todos os meios, muitos se desviariam do incentivo divino por causa dos defeitos e falhas no caráter dos mensageiros. Então, Deus pode confiar esta obra unicamente a um povo santo. Se apenas um mensageiro estiver imperfeito, a obra será defeituosa. Assim, Deus permite que sua igreja seja sacudida e peneirada para assegurar a autenticidade de seus mensageiros. Então, o pastor Cole acertou na íntegra, porque era um conhecedor da palavra. Então, meus prezados irmãos, não creiam, não aceitem essa mensagem de qualquer mensageiro que transmitem dizendo que a chuva serôdia está caindo. É uma mentira, é uma farsanha. Cuidado com essas mensagens, onde tem 99% de verdade e 10% de mentira, de erros. Lembre-se que uma das fases da sacudidura é uma sacudidura por falsas teorias, 112 testemunhos para ministro. Ao vir a sacudidura por falsas teorias, esses leitores superficiais que estão ancorados em parte alguma, que não estão ancorados, são como areia movediça, move para qualquer parte para agradar os seus sentimentos, certo? Então, são leitores de Facebook, ou leitores de WhatsApp, leitores de internet. O verdadeiro leitor é aquele leitor que adquire os livros, que lê os livros, que rabisca, certo? Que grifa, que marca. Esse é o verdadeiro leitor, aquele leitor que lê com jejum e oração, que busca com fome e sede de justiça a compreensão da vontade de Deus. E Ellen G. White diz que Deus tem um povo que está acompanhando o desenrolar das profecias. Então é um povo que, de acordo com a profecia, ele participa da purificação do santuário celestial. Primeiro, diz o pastor A.T. Jones que o santuário celestial deve ser purificado na sua fonte, em nossos corações. Certo? E Ellen G. White diz que somente aqueles que vencerem o diabo, a carne e o mundo serão os agraciados tanto com o selo de Deus como a chuva serôdia. Chuva serôdia e selo de Deus vem logo em seguida. Então, nós iremos fazer um lindo comentário que diz o seguinte: o tempo quando Deus adiciona seu poder em nossa experiência para nos dar vitória tem sido mal colocado. E disso tem resultado confusão.
Mas porque o Espírito Santo é prometido tanto para a vitória como para poder, poder para a vitória pessoal e poder para testemunhar, têm sido confundidos. A distinção não é feita propriamente entre os frutos do Espírito e os dons do Espírito, de maneira que as pessoas estão sendo ensinadas a buscar pelo poder da chuva serôdia para então dar vitória na vida. Por esta razão, eles são confundidos em seus propósitos, como eles são dados e o tempo ou a ordem em que são dados. Os frutos e os dons são duas manifestações distintas da obra do Espírito Santo. Os frutos, amor, alegria, paz, etc., são manifestados na vida do indivíduo como resultado da obra do Espírito em seu próprio coração, em sua experiência cristã, em ligação com a entrega, fé e obras e oração, como colocados nas páginas seguintes para sua transformação e salvação. Esta é a operação do Espírito para dar-lhe vitória em sua vida. Aqui é onde deve fé, citar a palavra na hora da tentação, obediência e oração entrar na jogada. Se Deus precedesse a vitória com o poder, isso seria uma aprovação do pecado. Então, primeiro vem o poder da vitória e logo vem o poder para testemunhar. O poder que vai nos dar a vitória sobre o diabo, a carne, o mundo, sobre o nosso ego, é a chuva temporã. E logo em seguida vem o poder da chuva serôdia para levar-nos a testemunhar da grande maravilha que Deus realizou em nossas vidas. Mas o propósito e obra dos dons do Espírito são um tanto diferentes. Eles não são para a transformação ou salvação do indivíduo em que eles são manifestados, mas são obra do Espírito Santo através dele ou para instrução e salvação de outros, poder para testemunhar. Eles constituem para ele uma evidência em sua própria experiência, da correção de sua experiência, e desta maneira eles o preparam e o ajudam a estar de pé. Quando Pedro se levantou no dia de Pentecostes, cheio do Espírito Santo, não foi para a sua salvação, mas para a salvação de seus ouvintes. A chuva temporã não foi dada a Pedro para a sua transformação ou para a sua conversão. Todos estes foram sua experiência prévia com ele e foi uma preparação para a recepção do derramamento do Espírito com o qual trabalhar por outros. Os discípulos não pediram por uma bênção para si mesmos. Eles estavam sobrecarregados com as cargas das almas. O evangelho devia ser levado aos confins da terra. E eles pediram o dom do poder que Cristo havia prometido. Foi então que o Espírito Santo foi derramado e milhares foram convertidos em um dia. Então isso poderia ser imediato. Testemunhos para a Igreja, volume 8, página 21. O ensino de que o poder da chuva serôdia é para nos ajudar individualmente para a vitória pessoal na vida, leva as pessoas a omitir o tempo real e também a experiência real. O único tempo e a única experiência a qual pode dar-lhe vitória, levá-los a buscar uma vitória futura, é um tempo e em uma experiência a qual não há intenção de ser-lhes dada lá e a qual não lhes dará vitória.
E quando o tempo vier, o qual eles estão procurando, esquecendo o tempo e a oportunidade a qual Deus lhes deu para alcançar vitória, o qual terá passado. E então, quantos eu vi no tempo de angústia, sem uma proteção. Diz Primeiras Escritos, página 71. Por quê? Porque essas pessoas desperdiçaram o tempo que hoje Deus está dando, o tempo da chuva temporã, e eles acharam melhor esperar pela chuva serôdia para lhe dar o poder para vencer seus pecados. Adventista do sétimo dia. Então é aí onde serão enganados. É onde hoje os adventistas estão no seu jogo de futebol, suas bermudinhas, suas camisetinhas de gay, de efeminado, as mulheres de calça, suas blusinhas, seus alimentos carnes, aonde estão se apegando a todos os defeitos de caráter, a todas as paixões, esperando pelo derramamento da chuva serôdia para lhe trazer a vitória sobre o pecado. Aonde estarão enganados? Aonde estarão perdidos? Assim o tempo e o propósito da chuva serôdia serão ensinados erroneamente. O movimento do advento nunca pode alcançar o triunfo enquanto uma mensagem clara não for dada e crida e experimentada neste assunto. Então, é necessário que os verdadeiros pregadores procurem a Deus para ter uma compreensão correta deste assunto. Uma mensagem que realmente esclareça o verdadeiro remanescente. Deus exige que os apetites sejam puros e que a negação do eu seja praticada com respeito àquelas coisas que não são boas. Esta é uma obra que deverá ser feita antes que seu povo possa estar diante dele como um povo aperfeiçoado. Testemunhos, volume 9, página 153. A rejeição do lugar de obediência da reforma tem na experiência cristã, unida com o desejo de poder dos dons, para obter vitória, naturalmente produz um desejo de assegurar saúde, um desejo de adquirir chuva serôdia por meio de miraculosos ao invés de ser pela obediência. Ou seja, nós precisamos obedecer a Deus, nós precisamos praticar a obediência, e essa obediência é praticada pelo poder da palavra de Deus. Como foi que Jesus obedeceu durante 33 anos, em tua e na minha natureza? Como foi que Jesus enfrentou a Satanás? Como foi que Jesus enfrentou o seu próprio ego? Qual foi a arma que ele usou? A única arma, a palavra de Deus. A espada do Espírito Santo, citada com fé no momento da tentação. Essa é a arma que Deus usou, que Jesus usou como homem. A arma que Deus concede a cada um de nós. Continuemos. Por causa dessa situação que já descrevemos, este engano, muito mais naturalmente assedia o ministério. E assim há entre nós, como um povo, um desejo de curas miraculosas, não segundo a ordem de Deus, a qual já está provendo uma armadilha para alguns de nós. Muitos estão buscando milagres, curas, entre outras, como resultado ou evidência do derramamento da chuva serôdia. E assim como uma confirmação que nossa mensagem e movimento são inspirados por Deus. Todos estes já estão em solo perigoso e já têm aberto a porta para o diabo apresentar-lhe um dos mais insidiosos e desastrosos enganos suprido para este povo. Verdadeiramente, os servos de Deus hoje não poderão trabalhar mediante milagres, pois espúrias obras de cura
pretendendo ser divinas, serão operadas. Deus poderia curar qualquer pessoa instantaneamente. Todavia, Cristo fez uso de simples agentes da natureza. E conquanto não favorecesse as medicações de drogas, sancionou o emprego de remédios simples e naturais. Ou seja, o povo de Deus hoje, adventista do sétimo dia, está lastrado às doenças, às enfermidades. E a igreja hoje está lançando a campanha de buscar a chuva serôdia por intermédio da oração. Hoje está se espalhando isso entre o povo de Deus. Ou seja, a igreja adventista, a sua liderança, está confundindo as coisas. Está achando que a oração é a única peça para o recebimento da chuva serôdia. Esquecendo que a oração é simplesmente uma peça, a roda, um aro do carro e da moto ou da bicicleta. Está esquecendo que o povo de Deus deve fazer uma entrega completa, deve buscar uma verdadeira reforma, uma reforma de vida, uma verdadeira transformação, um abandono de todos os maus hábitos, de todos os defeitos de caráter. E buscar compreender a palavra de Deus, o desejo de Deus, o querer de Deus em sua palavra. Diz mais: engano satânico entre os adventistas do sétimo dia, por rejeitarem a luz. Uma brilhante luz resplandece em nossa estrada hoje e induz a maior fé em Jesus. Devemos receber cada raio de luz e nele andar, a fim de que esse não torne nossa condenação no juízo. Nossos deveres e obrigações se tornam mais importantes ao obtermos visão mais nítida da verdade. A luz manifesta e condena os erros que se ocultavam nas trevas. E ao chegar à luz, a vida e o caráter dos homens devem mudar correspondentemente para com ela se harmonizarem. Pecados que eram outrora cometidos por ignorância, devido à cegueira do espírito, já não podem continuar a merecer com descendência sem que se incorra em culpa. À medida que se concede maior luz, os homens se devem reformar, elevar e refinar por ela, ou ficarão mais perversos e obstinados do que antes de ela lhes vir. Então, se a luz vem e nós como povo estamos rejeitando essa luz, como está acontecendo entre nós, adventistas do sétimo dia, a luz da reforma por saúde está sendo rejeitada, foi rejeitada e é rejeitada. A luz da mensagem do sábado está rejeitada, foi rejeitada e está sendo rejeitada. Os adventistas cozinham no sábado, compram no sábado, namoram no sábado, certo? Cozinha no sábado, esquenta comida no sábado, os filhos brincam no sábado, o sábado está sendo pisado. A mensagem de 1888 foi rejeitada, em 1888, está sendo rejeitada até agora pela maioria. E muitos daqueles que se dizem da verdade presente não está crendo na mensagem, fala só de boca, mas na íntegra, na verdade, não é publicada. E a maioria, quando fala da mensagem de 88, eles fazem questão de dizer: Jones e Wagner se apostataram, certo? Ou seja, morreram perdidos. Ellen G. White diz que talvez eles pudessem se apostatar. Então, a mensagem não está sendo aceita. A mensagem da obra médica missionária, enfim, a luz está sendo rejeitada. Mas mesmo assim a maioria está buscando o derramamento da chuva serôdia por intermédio da oração.
Os adventistas do sétimo dia estão seguindo o erro e têm percorrido longe do caminho certo. Lembrem-se de quão próximo jaz o caminho certo do caminho errado. E têm desejado o poder dos dons de uma maneira contrária às especificações de Deus. Por eles persistirem nisto, por esta causa se tornaram candidatos a receberem o poder da mesma fonte que vem o erro que estão seguindo, apesar deles não saberem disto. Eles estão procurando pela fonte errada, e a declaração seguinte se aplica tão totalmente a eles quanto para os outros protestantes que estão procurando pelo líder errado. Como os judeus que ofereciam seus sacrifícios inúteis, eles oferecerão suas inúteis orações para o compartimento que Jesus já deixou. E Satanás, agradado com o engano, assume um caráter religioso e conduz a mente desses professos cristãos para si mesmos, operando com seu poder seus sinais e maravilhas de mentira, para apressá-los para a sua armadilha. Alguns ele engana de uma maneira, outros de outra. Ele tem diferentes enganos preparados para afetar mentes diferentes. Alguns olham com horror para o engano, enquanto prontamente recebe outro. Alguns Satanás enganam com o espiritismo. Ele também vem como um anjo de luz e espalha sua influência sobre a terra por meio de falsas reformas. As igrejas são exaltadas e consideram que Deus está operando maravilhosamente por eles, quando é a obra de outro espírito. Satanás sabe melhor então e se interessa muito mais em enganar os adventistas do sétimo dia com o espiritismo aberto. E um plano muito melhor é introduzir entre nós uma falsa chuva serôdia, por levar o povo a buscar a Deus pela chuva serôdia em uma base que Deus não autoriza, e assim receber alguma coisa que eles pensam que é o Espírito Santo, mas não é. Enquanto a seguinte declaração se refere àqueles que rejeitam a verdade, o mesmo princípio deve ser aplicado para aqueles entre nós que rejeitaram a verdade, que estão em erro e estão sob o engano de Satanás. Já parou para observar o falso reavivamento que pastores têm trazido às nossas igrejas, através de um falso jejum e oração, sem obediência à lei de Deus? Quase todos transgredindo o sábado, como já falamos, e mesmo assim estão se preparando para receber a chuva serôdia. A maioria das mulheres pintando seus cabelos, tosquiando seus cabelos, suas sobrancelhas parecem mais assim a testa de um gay, de um efeminado. As sobrancelhas bem fininhas, né? Toda sensual, né? Toda moderninha. Irmãos, a tríplice mensagem angélica não será reconhecida pela maioria dos adventistas do sétimo dia. A luz que iluminará o mundo inteiro com a sua glória será chamada uma falsa luz por aqueles que não suportam o aumento de sua clareza. A obra que podia ser feita será negligenciada pela incredulidade daqueles que rejeitam a verdade. O inimigo das almas deseja estovar esta obra, e antes que chegue o tempo para tal movimento, esforçar-se-á para impedi-la, introduzindo uma contrafação nas igrejas que puder colocar seu poder sedutor. Fará parecer que a bênção especial de Deus foi derramada. Manifestar-se-ão o que será considerado como grande interesse religioso. Multidões resultarão de que Deus esteja operando maravilhosamente por elas,
quando a obra é de outro espírito. Sob o disfarce religioso, Satanás procurará estender sua influência sobre o mundo cristão. E muitos dos avivamentos ocorridos durante o último meio século têm estado a operar, em maior ou menor grau, as mesmas influências que se manifestarão em movimentos mais extensos no futuro, diz ela. Há um excitamento emotivo, mistura do verdadeiro com o falso, muito apropriado para transviar. Contudo, ninguém necessita ser enganado. À luz da palavra de Deus, não é difícil determinar a natureza destes movimentos. Onde quer que os homens negligenciem o testemunho das Escrituras Sagradas, desviando-se das verdades claras que servem para provar a alma e que exige a renúncia de si mesmo e a do mundo, pode estar certo de que ali não é outorgado a bênção de Deus. É evidente que esses movimentos não são obras do Espírito de Deus, diz Ellen G. White. Foi a negligência dessas verdades que abriu a porta aos males que tanto se estão generalizando agora no mundo religioso. Tem-se perdido de vista, em grande parte, a natureza e a importância da lei de Deus. Uma concepção errônea do caráter, perpetuidade e vigência da lei divina tem ocasionado erros quando a conversão e santificação, resultando em baixar nas igrejas a norma da piedade. Aqui deve encontrar-se o segredo da falta do Espírito e o poder de Deus nos avivamentos de nosso tempo. Grande Conflito, página 457. Meus prezados irmãos, então nós estamos dando essa mensagem, esse pequeno vídeo, um alerta para nós, povo adventista do sétimo dia. Se nós estamos negligenciando a reforma que deve efetuar em nossas vidas, se nós estamos negligenciando o derramamento da chuva temporã, se nós estamos negligenciando o desenrolar das profecias, acompanhamento das verdades, se nós não estamos buscando uma verdadeira reforma, e se estamos esperando que a chuva serôdia venha realizar essa reforma em nossas vidas, então você pode esperar, pode se descansar que o diabo vai operar de forma miraculosa em tua vida. E isso vai ser realizado dentro da igreja adventista do sétimo dia. A palavra de Deus nos diz lá em Apocalipse que Babilônia deu a beber do seu vinho a todas as nações. Ou seja, cada movimento, cada instituição neste planeta, que seja ela secular ou religiosa, bebeu do vinho de Babilônia. A igreja adventista do sétimo dia, com a sua liderança, está se embriagando, está se embebedando com o vinho de Babilônia. Está se lambuzando com o vinho de Babilônia. Seus membros estão se embriagando com o vinho de Babilônia e nem sabem. E muitos daqueles que se dizem da verdade presente também precisam entender a mensagem que diz: sai de lá, povo meu. Sai de lá, povo meu, como diz o pastor A.T. Jones, é sair das doutrinas falsas de Babilônia, é abandonar os seus conceitos, suas teorias. Sim, isso é sair de Babilônia, certo? Muitos de nós estamos dentro da igreja adventista sétimo dia, mas ainda continuamos lá em Babilônia, de onde viemos. Que Deus nos conceda graça e misericórdia, que possamos não permanecer com essa visão de que a chuva serôdia está caindo, de que como estamos recebendo chuva serôdia. Isso é uma mentira, isso é uma falácia, isso é um grande engano. Chuva serôdia não está caindo, certo? A palavra de Deus mostra que somente quando saiu o decreto dominical, quando Deus tiver um povo puro e santo,
Um povo que não peque mais nem por pensamento. Um povo que tem a vitória completa sobre o pecado. Um povo que tem um caráter puro e sem nódoa. É somente este povo remanescente que vai receber a bênção do derramamento da chuva serôdia, o poderoso anjo de Apocalipse 18. Amém. Que Deus nos abençoe. Senhor, muito obrigado pela bênção de apresentar a Tua palavra, de esclarecer Teu povo sobre a verdadeira chuva serôdia, quando irá cair, quem irá receber, e sobre a falsa chuva serôdia que Satanás está iniciando o seu derramamento sobre o mundo lá fora e também sobre a igreja adventista do sétimo dia. Nos dê graça, Senhor, e abra os nossos olhos, unge-nos com o colírio, para que possamos distinguir toda a artimanha do inimigo. Em nome de Jesus, Senhor. Amém.